Muito boa tarde, missionário Miguel Bemut de Marim. E o reverendo Ivan Sarmiento e todos os ministros reunidos lá na Soacha, Colômbia, e também os que estão através do satélite Amazonas ou da internet, que estão conectados nessa atividade que o nosso irmão Miguel Bemut de Marim está realizando hoje, sábado 29 de outubro desse ano de 2022, tendo esse formoso companheirismo em torno da Palavra de Deus e tudo o que Deus está nos dando a conhecer nesse tempo, o qual são promessas e profecias que já tinham sido faladas e que agora estamos vendo as cumpridas em nosso meio, e dessa forma estamos tocando estamos vendo com nossos próprios olhos, tocando com as próprias mãos e com nossos próprios ouvidos, em todos os sentidos estamos tocando, palpando essa promessa sendo cumprida em nosso meio. Palparemos breve o novo corpo, que também é parte desta promessa, dessas profecias que vão estar se cumprindo nesse tempo final. E à medida que vamos vendo todas essas promessas e profecias sendo cumpridas, mas vamos entendendo e compreendendo que tudo aquilo que Deus prometeu por meio dos seus profetas no Antigo e Novo Testamento, foi assim como Deus já tinha predestinado e profetizado por seus profetas, porque não fará coisa alguma o Senhor sem que antes revele seus segredos a seus servos, os profetas. Deus é um Deus muito organizado e tem tudo organizado. E até tudo que peçamos ao nosso Pai Celestial, nessa parte, Ele também tem a ordem para responder o que um Filho de Deus o peça. Por exemplo, em São Mateus capítulo 7, versículo 7 ao 12, vejam. Veja o que ele nos fala ali. Diz: pedi e dar-se-vos-á. Buscai e achareis. Batei e abrir-se-vos-á. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e o que bate, abre-se-lhe-á. Ou qual homem dentre vós é o homem que, se porventura o filho lhe pedir pão, lhe dará pedra? Ou se pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ora, se vós sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará boas coisas aos que lhe pedem, aos que lhe pedirem. E nesse estudo bíblico que eu estou lendo, de um dos estudos bíblicos, ele escreve ES, ou seja, Espírito Santo. Tudo quanto, pois, quereis que os homens façam, pois faça, assim fazei vós também a eles, porque esta é a lei e os profetas. E ele escreve: se Deus me perguntar, ele tem que responder por boca humana, o qual é por um profeta. Então, tem que ter um profeta na terra, ungido com o Espírito Santo. Porque essa é a maneira de Deus responder aos seus filhos no tempo na qual seus filhos estejam pedindo a Ele. Vejam, Deus também tem uma ordem para realizar isso, o qual a igreja como grupo também tem que estar dentro dessa ordem divina, porque se Deus é um Deus organizado, a igreja também tem que estar organizada. E no livro dos selos, na página 460, nos diz:
abaixo. Embora eles não sabem de qual tribo são, isso ou aquilo, e de qualquer jeito Deus os chamou à sua terra. Agora lemos em Apocalipse capítulo 7, onde diz que são 12.000 escolhidos de cada tribo e são colocados em ordem perfeita. Como estão ali? Em ordem por tribos, mesmo sendo que não são agora mesmo, mas assim vão ser. Agora, qual estarão nessa ordem perfeita por tribos? Não vai ser qualquer judeu, mas apenas os 144.000 escolhidos. Irmãos, como eu queria mostrar para vocês algo, mas não tem tempo, mas assim também a igreja tem que estar em uma ordem perfeita. E ele escreve, a igreja tem que estar em sua perfeita ordem. E ele escreve uma interrogação, a que era você pertence? Veja que tudo tem uma ordem para cada coisa que Deus vai realizar em seu programa aqui nesse planeta Terra. E essa ordem divina também é para o povo hebreu, o qual, antes de começar a grande tribulação, estarão sendo chamados e selados, que estaria fazendo esse ministério nesse tempo final em favor do povo hebreu, estaria chamando-os e selando-os. Na 453 do livro dos selos diz: mas vem a era, e escreve a oitava era da pedra angular, mas vem a era quando terá chegado o final para os gentios. Vejamos como uma árvore. As raízes foram judaicas, depois a árvore foi cortada e os gentios foram enxertados na árvore de oliveira silvestre, e agora está produzindo o seu fruto. Mas quando essa noiva gentia é cortada, como eu falei na mensagem, a árvore da noiva, e ela é levada à presença de Deus, então Deus colocará aqui de um lado os gentios incrédulos, as virgens fátuas que ficaram, e enxertará novamente os judeus. Assim prometeu fazer, mas até que esse dia chegue, ele escreve o oitavo dia, pois o que sabe para onde vai, ele está bem, e o que não sabe está tropeçando nas trevas. E ele escreve, as raízes foram judaicas e a árvore noiva termina com os judeus na copa. Então vai ser quando os judeus serão convertidos nessa era. E ele escreve, oitava era. Aonde vão ser convertidos esses judeus? Na oitava era. É como foi nas diversas eras da igreja, sob o poder da unção da promessa. Cada um receberá Jesus Cristo, mas não vai acontecer durante o tempo dos gentios. E escreve, as 7 eras. Isso não vai acontecer, não aconteceu nas 7 eras. Agora podemos ver que classe de mensagem esses dois profetas de Apocalipse 11 trarão. Podemos ver claramente o que vão fazer, porque durante esse tempo os 144.000 predestinados vão receber o selo de Deus. E escreve, o selo de Deus recebem, os 144.000 recebem. Vejamos agora no 7º capítulo o que encontramos entre o 6º e o 7º selo. E depois destas coisas, depois destes selos, foi aberto o 6º selo, qual foi o tempo da tribulação. Todos entendem? Foi aberto o 6º selo, e ali deu início à tribulação. Depois destas coisas, vi 4 anjos que estavam sobre os 4 ângulos da terra, detendo os 4 ventos da terra, para que não soprasse vento sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre árvore alguma. E vi outro anjo que subiu do nascente do sol, tendo o selo do Deus vivo, e clamou com grande voz aos 4 anjos, aos quais foi dado fazer dano à terra e ao mar, dizendo, não danifiqueis a terra, nem ao mar, nem às árvores, até que selemos aos servos de nosso Deus, até que selemos os servos de nosso Deus em suas testas, não a noiva, mas aos servos, não aos filhos, mas aos servos. Israel sempre foram os servos de Deus. A igreja é filho por nascimento.
e eles são os seus servos. Veja, em qualquer lugar é assim. E é assim. Abraão foi o seu servo. Nós não somos servos, somos filhos e filhas. E ele continua lendo a Escritura. E o número dos assinalados, 144 mil, assinalados de todas as tribos dos filhos de Israel. E ele escreve em cima: a noiva traço filhos, Israel traço os servos. E o povo hebreu estará recebendo aquele a quem eles estão, aos que estarão nesse tempo, vindo para selá-los e assim cumprir essa profecia de Apocalipse capítulo 7, o qual é uma profecia para ser cumprida nesse tempo final, no qual também estará operando no meio dessa igreja, e eles dirão: esse é o que nós estamos esperando. E nos diz aqui no livro das citações, página 116, parágrafo 10, 26. Esse livro já está aberto. Isso é certo. Apenas esperando o sétimo selo, que seja identificado com a vinda de Cristo. E ele escreve: sétimo selo é igual à vinda do Senhor. 2 pontos. Elias e Moisés. Vejam como eles vão estar vendo no meio da igreja, estarão vendo no meio da igreja do Senhor, estarão vendo aquele do qual eles estão procurando, o qual é o sétimo selo para a igreja, que são Moisés e Elias, que são essas duas oliveiras que estão representados ali em Zacarias capítulo 4 e Apocalipse capítulo 11, o qual estão sob o sexto selo. E o que é o sétimo selo? Para a igreja, a vinda do Senhor na sétima, é a sétima trombeta para Israel. Ou seja, que isso tudo que Deus esteve mostrando, os selos e também nas trombetas, e tudo o que Deus esteve revelando através do reverendo William Branham, e teve abrindo o conteúdo do que era a vinda do Senhor para a igreja e a vinda do Senhor para os hebreus. Ele mostrou lá o conteúdo da vinda do Senhor, mas o cumprimento da vinda do Senhor no fim do tempo, no fim do século, seria aberto quando estivesse se cumprindo aqui na terra essa promessa. Porque quando eles olharam e disseram: mas o que ele faz ali entre os gentios? Veja, essa promessa já estava sendo cumprida no meio dos gentios. Além de olhar e ver tudo o que estava acontecendo, eles já estavam vendo uma trajetória, e eles estavam vendo essa parte de conclusão, onde já correspondia ao povo hebreu receber a vinda do Senhor com os seus anjos, já correspondia naquele tempo, nesse tempo, e selá-los, porque
É para isso que são esses ministérios nesse trabalho final, antes de começar a grande tribulação. Mas como ele disse, eles dirão, esse é o que estamos esperando, mas não vem por eles, vem por sua noiva, por sua igreja. Por que não vem por eles? Porque é a igreja noiva que vai ser raptada, é a que vai ser levada daqui. Os 144 mil vão ficar, vão passar pela grande tribulação. Não é que ele vai esquecer deles, não, é que os 144 mil, como servos de Deus, como servos da igreja noiva, que estarão como eunucos durante o milênio e a eternidade, eles não vão conosco. Antes da grande tribulação, eles não vão conosco, eles vão ficar aqui passando pela tribulação. Por isso, ele vem por sua noiva, ele vem por ela para recolhê-la. Nós vimos há pouco tempo em uma citação que o irmão Branham fala, quando o anjo disse a ele que se casasse com Meda, e tem uma parte onde ele disse, vai e recolha ela. Isso nos fala de rapto, ou seja, que Deus, nesse tempo final, nessa manifestação sob carpa, estaria levando a sua igreja noiva, mas antes de levá-la, ela tem que ser preparada e pronta para poder ser vestida desse corpo eterno e glorificado, para então ir à ceia das bodas do Cordeiro. É isso que Deus está fazendo no nosso meio nesse tempo final. A promessa logo vai se cumprir. Essa profecia logo vai se cumprir, o qual é a transformação de nossos corpos. Estejamos com nossos olhos espirituais bem abertos e estejamos olhando tudo que Deus está cumprindo, e não apenas olhar, mas receber Ele, crer nele e andar diante da palavra, o qual é a que vai nos levar a esse corpo eterno e glorificado, a essa terra prometida do novo corpo. Assim que Deus está nesse tempo, por meio da sua última manifestação, operando no meio da sua igreja, unindo essa noiva, para que dessa forma essa noiva esteja pronta e preparada para obter a fé de rapto, a fé de transformação, e assim ir-nos à ceia das bodas do Cordeiro. Que Deus continue abençoando vocês grandemente, que Deus guarde vocês e se mantenham firmes, agarrados da palavra, da mensagem, de todo esse ensinamento sobre carpa, ao qual é o que está nos preparando para esses gloriosos eventos proféticos que estarão sendo cumpridos nesse tempo final. Lembrem que a apertura vai ser algo onde qualquer diferença que falte por ser corrigida vai ser corrigido. Qualquer coisa que ainda falte vai ser resolvido na apertura. Não esperemos a apertura, ajeitemos tudo quanto antes, porque se avizinha uma apertura, e aí quem crê e esteja firme, veja para que não caia. Assim que não importa quantos se adiantem contra o programa divino, contra a obra de Deus, quantos se levante contra, você se mantenha olhando a palavra, porque essa é uma das grandes provações que virão nesse tempo final. Como foi no tempo de Jesus, a visão e a ponta aguda e os canhões apontados era para Jesus.
porque fira o pastor e as ovelhas se espalharão. Por isso, deixaram lá Jesus só, todos se foram, correram, e até uns o negaram. E vai ser algo muito duro, de forma que estarão entre a espada e a parede. E os ministros lembrem que molharam seus pés. Lá os sacerdotes, carregando a arca, molharam os pés. Vai vir algo muito duro, o qual não estamos aterrorizando ninguém, nem colocando medo em ninguém, mas estamos sendo realistas, para que quando aconteça estejamos conscientes de que isso já foi falado e foram eventos que aconteceram em tempos passados. Sempre que teve uma mudança de dispensação, sempre que teve uma libertação de um povo que estava escravizado, sempre nessa libertação, nessas mudanças de dispensação, o inimigo sempre tem tratado e tratou de destruir o programa divino, e em eras passadas também, mas mais acentuadamente nas mudanças de dispensação. E todos os elementos e todos os personagens nesse tempo se repete a mesma coisa, mas já em uma escala atualizada, o qual vemos lá, e isso é de ensinamento para nós, que se aconteceu essa mudança de dispensação lá, também vai acontecer aqui. Mas nós temos uma grande notícia, que Deus já nos deu a grande vitória no amor divino. Deus já ditou a sentença dessa apertura, dessa perseguição, que depois vai se converter em perseguição para eles, mas antes é uma apertura para nós, perseguição para todas as virgens insensatas e para os 144 mil, mas para nós já está ditada essa sentença, que vamos vencer, e ele também foi dito para nós, já foi dito, que é uma vitória definitiva, ou seja, que não por isso nós vamos dar um passo para trás, e como a vitória já está assegurada, eu não vou me preparar, tem que se preparar, para que assim não sejamos pegos de surpresa por tudo que virá contra a igreja, dos líderes, dos ministros e tudo, o inimigo tentando derrubar a obra de Deus, mas Deus já nos disse que nos deu a vitória. Então estejamos conscientes de todas estas coisas, esquadrinhemos tudo isso, as mensagens do irmão Branham e as mensagens do nosso precioso irmão William Soto Santiago, o anjo do Senhor Jesus Cristo, o anjo que tem acesso ao livro da verdade. E aí, com todo esse conhecimento, vai nos fortalecendo para que quando esse momento chegue, saibamos como agir, e dessa forma evitar essa marca, esse selo da besta. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, e estaremos amanhã, domingo, na atividade de domingo, falando sobre tudo o que Deus nos tenha para nós ali para ser falado no estudo bíblico, e também ouvindo a mensagem, a palavra do anjo do Senhor Jesus Cristo, William Soto Santiago. Muito obrigado por vossa amável atenção. Muito obrigado, irmão Miguel, por me permitir enviar esta saudaçãozinha a todos vocês. E lembrem, manter tudo bem ordenado, tanto na vida de vocês, como na congregação de vocês, e tudo bem organizado, porque Deus é um Deus organizado. E assim estar preparados para nossa adoção. E aqui onde ele nos falou
disso, podemos colocar esse tema para esta pequena conversa. Vamos conseguir aqui rapidinho. Onde nos falou da ordem da igreja. A ordem. Está aqui o tema. Quando ele diz em ordem, e ele escreve, a igreja tem que estar em sua ordem perfeita. E colocamos esta pequena conversa, a ordem perfeita. Que Deus lhes abençoe, que Deus lhes guarde. Muito obrigado por vossa amável atenção. Muito obrigado, irmão Miguel, por essa oportunidade. Deus te abençoe grandemente, Miguel.